Olá, bom dia. Hoje é 22/6/2025, 22 de junho de 2025. Então, eu estou lendo aqui a história bíblica do livro de Neemias. É uma história de Israel, que aconteceu em Israel. Envolve Deus, envolve servos de Deus, envolve muita coisa boa aqui. E tem algo triste. Tem uma história triste, uma história de miséria e de desprezo, de destruição. Mas tem uma história feliz. Mas a história triste de miséria e de desprezo passou a ser uma história feliz. Uma história alegre, mas muito alegre. Então, o que foi que aconteceu? Neemias foi levado cativo junto com o povo. Escaparam alguns de ser levado cativo e ficaram em Jerusalém e lá em Israel, em Judá. E só que eles estavam em grande desprezo e miséria. Grande miséria. As portas do muro estavam fendidas e queimadas a fogo. Quando Neemias perguntou: "Ei, como é que vai lá? Como é que tá lá?" Tá assim, assim. Aí ele foi, se assentou, chorou, lamentou por alguns dias, esteve jejuando e orando perante ao Deus do céu. Então ele foi jejuar, orar. Por quê? Porque ele queria resolver aquele problema. Ele sabia que ele só não poderia. Nem o povo que estava com ele em cativo na Babilônia. E principalmente o povo que estava em Israel, que não tinha condição financeira para construir, nem ordem de autoridades para construir. Então ele foi orar a Deus. Por que ele chorou, lamentou? Porque ele gostava do seu povo, ele queria ver a felicidade, o sossego, a paz, a alegria do seu povo. Então ele chorou, aí ele foi orar. E quando ele orou, Deus começou a agir, começou a ajudar eles. Então, Neemias 3, versículo 13. Neemias 3, versículo 13, a porta do vale. A porta do vale reparou a Hanum e os moradores de Zor e os moradores de Zanoar. Estes a edificaram e levantaram as portas com fechaduras e os seus ferrolhos. Olha só o que eles conseguiram fazer. Sabe por que todo esse muro eles conseguiram fazer? A cidade, as portas, as torres, porque Deus ajudou. Eles conseguiram fazer porque Deus ajudou, porque Neemias orou. Então aqui nessa história nós vemos que a oração é muito importante para que as coisas no mundo físico aconteçam. No mundo físico, no mundo real. A oração é no mundo espiritual. Mas o mundo espiritual também é real. Porque se não fosse, eles não tinham conseguido. Como também 1000 côvados do muro até a porta do muturo. Então, 1000 côvados. Sabe quanto é 1000 côvados? 1000 côvados é 444,44 centímetros. Então, quase 500 metros eles conseguiram construir. A porta do vale reparou Hanum, os moradores de Zanoar. Eles repararam essa quantidade de metros do muro. Então aqui a gente vê que houve a ajuda coletiva da sociedade, do povo que escapou e do povo que foi para ajudar de ser levado cativo. Então eles se ajudaram quando teve o material, a liberação e a autoridade do Artaxerxes, que era o rei, que permitiu. Então as cartas de Artaxerxes, dos governadores, era uma liberação. Então eles estavam trabalhando com uma ordem, uma liberação de uma autoridade. Mas só quem foi que deu essa liberação? Deus, através da oração de Neemias. Eles construíram o muro. Então, aqui nós vemos que a oração é importante. Jesus falou: orai sem cessar. Não, mas eu sou de outra religião, não aceitei Jesus, não se batizei. Se você é de outra religião, não aceitou Jesus, não se batizou, você pode ler a Bíblia, você pode escutar pregações e orar. Mas para salvação, para ser salvo, só Jesus nos leva à salvação. João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. É receber Jesus, é se batizar e seguir os ensinamentos, para ser salvo eternamente. E é muito bom querer a salvação. A salvação, a vida eterna. O que é a vida eterna? É vida eterna, é uma vida depois dessa vida. Não é se internar. Quem se interna é quem está doente com enfermidade. Graças a Deus nós estamos bem e bem de saúde.